alegria receber vocês, mesmo em tempos difíceis, né? Tempos que a gente tem que redobrar os cuidados, tá? Distanciamento social, a gente tem que manter isso, máscara, álcool em gel, sempre. Vamos colocar na bolsa um álcool, né? Sempre bom ter na bolsa. No bolso também, né? O homem não gosta de usar bolsa, vai com bolso. Um frascozinho de álcool em gel, né? E procurar evitar festas, reuniões grandes, né? Aqui a gente está trabalhando assim, com o mínimo possível de pessoas. As nossas palestras são gravadas, colocadas no YouTube, para que possa ser acessível às pessoas, tá bom? Então, a gente vai começar hoje com a meditaçãozinha, bem rapidinho, porque a gente perdeu um pouco a hora, né, como vocês estão vendo, mas esse calor parece que incomoda demais as pessoas, a mim especialmente incomoda, para outros não, é uma festa, né? Mas eu não sou tão amiguinha de calor, não. Por isso meu moro em Friburgo, né? E aí pelo menos eu sinto um friozinho de vez em quando. Então vamos lá. A gente quando faz a meditação antes da leitura da página, antes da abertura, é para a gente sossegar um pouquinho, né? Relaxar um pouquinho da correria nossa, né? Do dia a dia. A gente sabe que a gente já levanta correndo, almoça correndo, se alimenta sempre, né, correndo, lanche correndo, para poder dar conta de cumprir com os compromissos da gente. Mas então tem que tirar um tempinho do nosso dia para a gente relaxar, né? Fechar os olhos, ouvir a música, sempre com a música calma para relaxar, nos conectar, nós vamos sempre nos conectar com a espiritualidade maior, isso é importantíssimo, né? É hora de a gente ter que conversar com Deus nesse momento. Bom, irmãos, é hora de nossa conversa com o nosso Pai maior, com os Espíritos de luz, com o nosso anjo da guarda. É hora de nos conectarmos com eles. Começamos por imaginar que estamos num lugar muito tranquilo, de paz estamos, com muita luz. Imaginemos uma luz azul tomando conta deste espaço, envolvendo nossos corpos, nossas frentes, acalmando nossos corações. Nós vamos respirar com tranquilidade, procurando sentir a nossa respiração. De preferência, puxe um ar pelo nariz, segure e solte o ar. Façam isso umas 3 vezes. Diante de momentos de tensão, fazer a inspiração adequada tem uma importância bastante grande para nós. Acalma nossos nervos, né, quando a gente está bem excitado, e a gente se conecta com Deus. Então, inspiremos e expiremos. Vamos imaginar que estamos, então, cercados de uma luz azul que penetra em nós e que limpa todo o ambiente, que limpa nossos corpos físicos e espirituais, que nos conecta com a espiritualidade maior. Ao mesmo tempo, Pai, vamos pedir que de nossas mãos e de nossa mente saiam energias de cura que possam beneficiar aquele nosso irmão
que se encontra hospitalizado ou doente em suas casas, nos asilos, os nossos orfanatos, nas ruas, ou mesmo em sua casa. Vamos imaginar também aqueles irmãos que moram em nossa cidade. Que todos eles sejam cobertos e atingidos nesse momento por uma vibração de cura. E que essa energia que emana de nós, de nossa mente, de nossos corações, de nossas mãos, essa energia seja espalhada por toda essa cidade, por todo esse país, por todo este planeta. Pedimos ao Pai que nos abençoe com a cura física e a cura espiritual deste planeta. Que possamos, Senhor, fazer hoje o início da nossa transformação espiritual. Que possamos ser hoje pessoas melhores, cidadãos melhores. Traga para nós, Pai, toda a bênção necessária para que possamos, de fato, seguir o Evangelho de Jesus na prática. Fiquemos mais uns momentinhos em silêncio. É uma meditação bem curtinha, mas necessária. Enquanto a gente medita, vamos ler uma página do livro que é psicografado pela Márcia e que a gente tem aqui no GEL. Se vocês quiserem depois, é só procurar. O texto de hoje são as palavras, um texto também bem interessante que sai para a gente. Tentemos nos comunicar com uma linguagem nem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. Usem linguagem sã e irrepreensível. Tenhamos a humildade de conter nossos ímpetos em prol de uma melhor convivência. Com nossas palavras, podemos fazer verdadeiros elos de amor ou afastá-los definitivamente de nossas vidas. Que saibamos nos conter para que elas se transformem em mantras e não em julgamentos precipitados, tolhendo nossos sentimentos mais puros em relação aos outros e dificultando qualquer possibilidade de entendimentos futuros. Corrompemos nossas relações, às vezes, com quem mais amamos, em prol de uma hierarquia autoritária e arbitrária. Não podemos exigir do outro, através de palavras ásperas, aquilo que ele ainda não pode nos dar. Que saibamos respeitar o momento de cada um, dando o tempo necessário para o seu amadurecimento. Como a fruta de uma árvore, cada um tem seu tempo certo, seu momento de despertamento. Aquele que amadurece primeiro tem o dever de ser paciente com os mais vagarosos. É lindo o texto, né? Esse livro aqui, eu vou falar rapidinho, é um livro que foi psicografado, tá? E a gente ainda tem alguns aqui, e esse dinheiro fica para o GEL. Depois que terminar, é só me procurar, e aí eu pego. Eu estou vendendo ele, tá?
Um abraço, gente. Boa noite. Bom, minha gente, vamos dar início à nossa reunião. Hoje com o nosso irmão Júlio. Qual o tema da palestra? Empatia. Sobre empatia. Então vamos ouvir o que o Júlio tem a dizer. Boa noite. Bom, ia apresentar o estudo hoje era o Wander Fernandes, companheiro amigo da casa, mas ele está enfermo. Então daqui a gente manda vibrações de saúde para ele, para a família, foram contaminados. Então, como nós vamos falar de empatia hoje, nada melhor que a gente colocar o irmão nas nossas orações e a família dele que se restabeleça e recupere o mais rápido possível. Sobre empatia, a gente tem percebido que os estudos que estão sendo apresentados, não por acaso, né, a espiritualidade ela acaba fazendo com que você vá por um caminho. E esse caminho vem, assim, desde que a gente retornou à casa, a gente tem percebido que o assunto sempre vai em direção àquilo que Jesus nos pediu, que é o amor ao próximo, né? Então os temas, invariavelmente, dependente de quem vem apresentar o estudo, sempre caminham nesse sentido do amor ao próximo. Não é por acaso, porque realmente nós estamos vivendo um mundo onde o amor ao próximo tem sido deixado de lado, por várias circunstâncias, né? Por várias motivações, nem sempre pelo mal. A gente fala essa frase toda e encontra aqui do Paulo, que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero fazer eu faço, né? E às vezes o dia a dia engole a gente, as nossas atividades, as nossas preocupações, as nossas responsabilidades, e a gente acaba não se dando conta de que a gente está se afastando daquilo que nos alimenta espiritualmente, daquilo que nos alivia, daquilo que nos dá a verdadeira vida, né? A gente falou disso no último encontro, que foi o que nos afasta de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, né? Falando dos desafios da fé. A questão da empatia segue na mesma linha, porque é um questionamento que nós temos que nos fazer diariamente, né? Como pedia Santo Agostinho, aquela avaliação ao final do dia, para ver o que você fez de errado, o que você acha que você fez de errado, o que você fez de... Isso é o que você deixou de fazer, porque a ausência do bem é o mal, entendeu? Nós temos que, não, eu não fiz o bem, mas também não vi, não. O mal é a ausência do bem. Então às vezes a omissão é um mal muito grande. Então nós temos que estar atentos. Vamos falar só um pouquinho sobre isso. Lá no Evangelho, esse estudo é todo baseado no Evangelho e no Livro dos Espíritos, e é interessante porque todas as vezes que a gente para fazer um estudo, a gente percebe que o Pentateuco do Espiritismo, os 5 livros, eles são atuais em qualquer momento, foram escritos no século XIX. Eles têm essa capacidade de renovação, basta que a gente faça um estudo atento e você vai perceber que eles são atuais. E Kardec previa isso lá atrás, ele dizia que o Espiritismo é uma doutrina em construção. Então, com o avançar do mundo, com o avançar da ciência, a gente já teria novas descobertas, mas essas descobertas, essas mudanças que têm acontecido para o bem e para o mal, porque a ciência ela evolui para os dois lados, assim como nós, né? Elas eram previstas já pelos espíritos lá, quando eles ditaram a codificação para Kardec. Então tem um texto do Evangelho que diz que amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. A esse respeito, não pode haver guia mais seguro que tomar o que se deseja para si mesmo como medida do que se deve fazer aos outros. Essa é a verdadeira fraternidade, a lei de amor que resume inteiramente a doutrina de Jesus, o amor ao próximo. Pois é, o sentimento
por excelência. São os instintos elevados à altura do progresso realizado, está lá no Evangelho. É a evolução do nosso instinto. Nós temos o instinto, nós fomos criados simples e ignorantes, e esses instintos primitivos foram se desenvolvendo à medida que nós fomos reencarnando, né, evoluindo. Então, quando a gente atingir essa grandeza do amor ao próximo, nós teremos sido elevados à altura do progresso que é o projeto de Deus para todos nós. E esse texto fala basicamente de empatia, né? A empatia é uma habilidade socioemocional que faz parte da nossa constituição enquanto seres humanos. Tudo bem? É um canal de conexão com o outro. É uma forma de reconhecer, de compreender, de reproduzir emoções alheias como se fossem suas. Aquela emoção que sentimos quando a gente assiste um filme, né? Parece que a gente está vivenciando aquela situação do personagem, né? Aquela angústia que a gente sente quando houve notícias de tragédia, de dor de outras pessoas, né? Que a gente viu agora com as águas aí no Nordeste e aqui na nossa região no Norte e Noroeste. Esse sentimento de angústia, esse sentimento se chama empatia. Você está empatizando. A psicologia define empatia como uma resposta afetiva apropriada à situação de outra pessoa, ou seja, sentir a emoção do outro, enxergar a partir do seu ponto de vista dele, compartilhar a sua emoção. E é um negócio interessante que eu não tinha me dado conta, né? A empatia é tão importante, que era um requisito básico à nossa sobrevivência. É a empatia que permite a mãe compreender tudo que o bebê precisa. O bebê só chora. A mãe, o maior exemplo de empatia é a mãe, porque ela sabe, dependendo do choro, ela sabe se é dor, se é mamar, se é febre, se é cocô. Então o exemplo de empatia da mãe é uma coisa linda, né? E assusta um pouco, assusta muito perceber que hoje vivemos um mundo tão pouco empático, né? Onde cada um se clausura nos seus próprios problemas e tem dificuldade para compreender a perspectiva do outro. É um exercício. É um exercício que tem que ser praticado para poder, principalmente nós que fizemos a opção de cristãos, é um exercício que nós temos que praticar. Outro dia eu estava ouvindo uma história, eu li essa história numa rede dessa social, um motorista de Uber, ele estava contando que ele trabalha à noite e de madrugada. Uma determinada noite ele trabalhou a noite toda e a madrugada, e ele faltava R$150 para ele pagar algumas duplicadas que ele tinha, faltava R$150 e ele resolveu continuar trabalhando de manhã. Num determinado momento ele se cansou. Ele trabalhou a noite inteira, se cansou, ele parou debaixo de uma sombra, numa árvore, para tirar um cochilo. Um senhor que estava vendendo bala no sinal, aparentemente um cidadão em situação de rua, chegou próximo do carro, abordou, perguntou se o senhor está passando mal, se eu preciso de alguma ajuda. E aí o rapaz, o motorista do falou, não, é porque eu estou cansado, eu trabalhei a noite toda e eu parei aqui para descansar um pouquinho que eu preciso continuar trabalhando. Eu falei, mas por que o senhor está trabalhando tanto? Aí ele disse, porque eu tenho muitas contas para pagar e eu preciso pagar, então eu tenho que trabalhar, porque a única renda que eu tenho é aqui do carro. Aí o moço falou, tudo bem, toma uma balinha, deu uma jujuba para ele. Aí ele achou aquilo assim, não, mas quanto é? Eu quero te pagar.
Estou te dando um presente para você adoçar a sua vida. Nem tudo na vida é dinheiro. Então seria a empatia desse senhor, que com certeza tinha uma situação bem pior do que a dele, em abordá-lo, em se preocupar se ele estava passando mal, se ele estava com algum problema, ouvir os problemas que ele tinha para contar. Ele estava contando o problema dele para um morador de rua, sabe? A empatia de uma mão só, não teve, sabe? Então, mas depois ele percebeu isso, tanto é que ele contou essa história, porque realmente ele percebeu que aquela pessoa, numa situação pior que ele, conseguiu ter empatia com o problema dele. Né? E ainda deu esse conselho, que nem tudo na vida é dinheiro. Ele tinha que descansar, ele precisava descansar. É isso que é empatia. Essa é a evolução necessária. A empatia é uma virtude que nos aproxima de Deus. E com certeza, cada um de nós, quando elaboramos o nosso contrato encarnatório, lá, com a ajuda de nossos guias, dos nossos espíritos simpatizantes, nós assinamos o contrato que a gente ia ter amor ao próximo, que a gente ia se preocupar com as dores dos outros, que nós íamos ajudar. Nós assinamos isso com certeza. Porque nós somos, no geral, nós somos boas pessoas. É que às vezes o sistema leva a gente para um lado e a gente acaba esquecendo um pouquinho da função de ser humano. Né? O Dalai Lama é um exemplo. O Dalai Lama, todo mundo sabe, conhece, né? Um líder do Tibete, mas que tem que ficar fora da sua terra, porque ele não é bem quisto lá. E ele, numa entrevista com o André Trigueiro, que é um palestrante espírita também, um jornalista da Globo, um excelente palestrante, por sinal, numa entrevista com ele, disse que qual era o sentimento dele para com seus inimigos. O meu sentimento é de amor. Eu rezo todo dia por eles, para que eles fiquem mais calmos, para que eles fiquem mais felizes. Ou seja, esse exílio permanente do Dalai Lama, por questões políticas, ele jamais abandonou a sua missão espiritual por esse motivo. E ele fala sobre empatia. Ele diz que a virtude da empatia só estará completa. Olha, isso é duro, incomoda. A virtude da empatia só estará completa quando a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro inclua a vítima e o algoz. Nós temos dificuldade com isso. Quando a gente assiste o noticiário de um crime, você empatiza com a vítima, você não empatiza com quem. Isso é uma coisa para a gente, pessoas muito elevadas, né? Como o Dalai Lama. Por isso que ele fala que ele reza pelos algozes dele, ele pede pelos algozes dele. E ele diz isso, que a virtude só será completa quando a gente tiver essa capacidade. Então, entendo como nós temos que entender como que nós temos que evoluir para a gente ter a empatia com a vítima e o algoz. O Steve Hawking, você lembra daquele físico, cientista? Aquele moço, ele passou uma vida de provação permanente. Ele teve uma doença degenerativa que foi consumindo, que no final ele só tinha o cérebro. Né? Para falar, ele usava um sistema eletrônico e tal. Quer dizer, ele se ofereceu para a humanidade, né? Era uma prova grande, ele cumpriu, acredito, né? Que ele tenha cumprido a prova dele. E sem murmuração, um homem que trabalhou a vida toda por desenvolvimento da humanidade, e ele terminou a encarnação dele ajudando a mensagem que os espíritos disseram para a gente lá no século XIX. Ele estava desenvolvendo uma teoria de comprovação dos universos paralelos, né? Que os espíritos já falavam lá no livro, na Gênese, né? E ele, olha só, a humildade, a frase dele: a qualidade mais humana que eu gostaria de ampliar é a empatia. Ela nos une de uma forma amorosa e pacífica. Então é um exemplo extremo, porque um cara tinha tudo para ser revoltado, né?
Mas não, ele cumpriu a tarefa dele, a missão dele, foi até o fim, entendeu? Com dignidade e prestando um belo trabalho para a humanidade, né? Jesus, aí esse é o exemplo maior, né? Porque Jesus, quando um daqueles dois homens que estavam lá provoca Jesus e fala: por que você não salva, você é filho de Deus, salva todos nós aqui. E o outro homem do lado foi empático, falou: nós somos ladrões, ele não fez nada de mal, não era para estar aqui com a gente. E Jesus fala para ele: ainda hoje estaremos juntos na casa do meu pai. E Jesus, antes de dar o último suspiro, ainda dá uma prova de empatia, né? E aí é empatia com algoz. Perdone, pai, eles não sabem o que faz. O exercício da empatia nos leva à capacidade de compreender o outro, entender o que ele sente, como reage, colocando-lhe nas mesmas circunstâncias em seu lugar. A mensagem, a gente trabalha, orador espírita, trabalha com fonte eletrônica, né? Então, tem uma lembrança agora aqui, tem um humorista que eu gosto muito dele, chama-se Afonso Padilha. A maioria dos textos dele, não todos, mas a maioria dos textos dele são muito inteligentes, assim, ele pega dados da vida real e tal, e transforma aquilo em humor, né? E eu gosto dele por isso. E ele fez ele falou num desses apresentações dele, ele falou sobre empatia de uma forma assim, não passamos, mas a gente pescou, né? Ele disse que durante a pandemia ele ficou sem shows, ficou em casa com a mãe e tal, e ele teve a ideia de fazer o Evangelho segundo o humorista. Então ele pegou algumas situações da Bíblia e fez uma leitura engraçada daquilo, né? Mas só que é lógico que as reações para cima dele foram terríveis. As pessoas não sabiam, o cara está fazendo humor. Em nenhum momento ele é desrespeitoso, mas ele faz humor, né? E aí disse que o pau quebrando numa determinada noite, o pessoal batendo nele, aí entra uma moça, aí é puxando a sardinha para o nosso lado. Entra uma moça numa conversa e ela diz que é espírita. E ela fala para ele assim: ô Afonso, os espíritos estão muito felizes com você. Falou: os espíritos estão felizes comigo? Estão muito felizes. Inclusive agora tem um monte de espírito em volta de você aí para ouvir as coisas engraçadas que você vem falar, que espírito gosta de alegria. Porque a alegria você faz sorrir. E sorriso é energia boa, é vibração boa. Então continue fazendo o que você faz, porque os espíritos gostam muito. Ele disse que ainda brincou, cara, mas você tem certeza que está cheio de espírito em volta de mim? 3 horas da manhã, eu sozinho em casa. Ela falou: tenho, e eles estão muito felizes com você. Continue fazendo o seu trabalho. Então você vê, todo mundo batendo. Teve um que empatizou, viu que a situação dele, e ele faz humor, e o humor é muito sorrir, é muito bom, né? Tem até uma frase batida aí, né? Que rir é o melhor remédio. E realmente aqui rir é boa vibração. Quando você sorri para alguém, você quebra o gelo, não é assim? Às vezes você está, por exemplo, caminhando, na avenida lá caminhando. Às vezes você passa por uma pessoa durante anos. Um dia vocês trocam um sorriso. E a partir dali, todos os dias você dá bom dia, um para o outro dá bom dia para o outro. Acontece muito isso comigo. Caminho aqui na avenida e acontece muito isso. E aí eu falo: mais uma vitória, quebrei o gelo de mais um. Entendeu? E é muito legal isso. Então a empatia, ela pode acontecer de várias maneiras, das maneiras mais sutis, né? E foi boa a lembrança aqui do Afonso Padilha. Empatia não é concordar, mas também não é julgar, né? Nós não podemos esquecer o nosso lema doutrinário: fora da caridade não há salvação. Esse lema nos remete inteiramente à empatia e à compaixão, né? Nós temos que estar atentos. Não podemos esquecer que Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Quer dizer, Jesus se posiciona como alguém que acolhe o outro em suas dores e dificuldades. E não podemos esquecer que é o nosso divino exemplo, é quem nós devemos seguir, nos esforçar
para seguir da melhor maneira possível. Então, a exemplo disso, nós devemos ter a postura de acolhimento, de compreensão, nunca de condenação. Nós somos muito motivados, incentivados a condenar, a emitir opinião sobre tudo, né? E a gente tem que ficar atento. É o tal do filtro do pensamento que nós falamos antes. É usar o nosso pensamento como um grande filtro para que quando a gente for reproduzir alguma coisa, reproduzir de forma caridosa, de forma cristã. Tem outra definição de empatia que é empatia no estado de espírito no qual uma pessoa se identifica com a outra, presumindo sentir o que o outro está sentindo. É compreensão. Compreensão e a não a condenação do comportamento alheio. Você não precisa compactuar com o outro. No momento propício, você pode até apresentar a palavra que acalma, tentar mostrar para a pessoa que é um caminho que não é o melhor caminho, encorajar, alertar, né? Nós temos que julgar uma ação é diferente de julgar um indivíduo. Um indivíduo que a gente acha que errou, né? Nós temos que estar atentos, porque às vezes nós podemos ir num campo muito perigoso, né? Por exemplo, eu sou contra a prostituição, mas eu não posso ser contra a prostituta. Eu tenho que acolhê-la, senão nós não vamos transformar nada. Eu sou contra o aborto. Nós somos, todo espírito é contra o aborto, mas não somos contra a pessoa que aborta. Nós temos que acolhê-la. Nós temos que, de alguma forma, empatizar e trazer essa pessoa para o nosso lado. A empatia é um exercício duro. Não é fácil. Nós temos que dominar os nossos instintos mais primitivos e evoluir nesses instintos, como Jesus nos pede. Joana de Ângeles adverte: a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. O problema do pecado pertence a quem o pratica. A tolerância, em razão disso, a todos se impõe. A empatia faz parte do nosso contrato evolutivo. E quando a gente se depara com a complexidade desse sentimento de empatia, é aí que entendemos o quão distante estamos de cumpri-lo, né? Mas nós estamos aqui para evoluir. Esse aqui é um planeta de provas e expiações. É um mundo de provas e expiações. A empatia conduz a pessoa a um estado de solidariedade, né? E essa é uma virtude que é o caminho para extirpar o egoísmo, que é um dos piores sentimentos que nós carregamos, né? O grande caminho da empatia é saber escutar, né? Só que para escutar nós precisamos aprender a ouvir. Uma coisa é escutar, a outra é ouvir, né? Escutar é uma coisa fisiológica, né? Agora, ouvir é diferente. Mostrar interesse, né? Ouvir com atenção. Escutar nos dias de hoje é um negócio complicado, porque nós estamos envolvidos com celulares. Hoje eu estava vendo que uma pessoa comum consulta o celular pelo menos 150 vezes no dia, né? Aí nós temos os computadores. Aí nós temos tudo isso na nossa cabeça e tira o nosso foco, a nossa atenção. A gente acaba se esquecendo de nós nos esquecemos da família e nós ficamos vivendo em função dessas coisas, né? Agora tem o tal do metaverso. Cada um pode criar o seu mundo próprio. E aí você se isola mesmo. E aí a empatia vai ficando cada vez mais longe. A gente não consegue exercitar isso. Tá? O metaverso agora é a grande meta das grandes corporações de inteligência artificial, esse povo maluco aí, que vai criando todos aqueles filmes científicos que a gente via, de computadores tomando conta da vida das pessoas, de robôs. Isso está acontecendo, e porque nós estamos querendo. As pessoas estão querendo o tal do metaverso,
eu fiquei impressionado com a quantidade de dinheiro que se movimenta. E a gente ainda tem gente morrendo de fome, em pleno século XXI. Às vezes, as pessoas só precisam ser ouvidas. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que atende as pessoas que estão com pensamentos de suicídio, ele diz o seguinte: cada ligação do CVV, em média, cada ligação que a pessoa faz, dura 50 minutos, em média, tá? E o voluntário, que são todos voluntários do CVV, quem quiser, estiver precisando, tiver alguém que precise, é o 188, é uma ligação gratuita. Eles são treinados para ouvir. E diz que é impressionante que depois, pessoas que às vezes, depois que falam 50 minutos, elas agradecem e dizem: você fez um grande bem para mim, e a pessoa só ouviu. Um dos grandes elementos da empatia é parar para ouvir, é ter foco, atenção. E essas coisas todinhas que nós carregamos no bolso, que nós temos dentro de casa, né, os Netflix da vida, essas coisas todas vão tirando a gente. Eu gosto de ver um filme também, mas nós temos que ter controle sobre isso, não deixar que essas coisas nos controlem, porque aí nos afasta daquilo que nós temos que fazer. Nós somos seres que temos que viver em comunidade. Nós só vamos evoluir se nós vivermos entre nós. Nós não podemos nos isolar. Nós não podemos ficar convivendo com personagens de canais de YouTube ou de qualquer coisa que vale, Instagram. Não, nós temos que viver entre nós. Nós temos que ter foco e atenção, é necessário. Então, olha só. Pessoas com ideação suicida, na maioria das vezes, podem ser salvas apenas com atenção. Só com atenção. Ouvir, ter paciência de ouvir. É uma informação importante. Friburgo é a cidade com o maior índice de suicídio do estado do Rio de Janeiro. E o maior número desses suicídios vem da região rural, aqui do 5º, 3º distrito, 5º distrito, essa região de Campo do Coelho para lá. Por quê? Porque eles têm acesso fácil ao veneno e jovens. E descobriram que o veneno, um dos efeitos aí colaterais do veneno é a falsa companhia. E outra coisa, a palavra me fugiu agora, mas voltou. É a depressão. Eles são atingidos. Nós temos uma companheira que, inclusive, ela é psicóloga, ela até frequenta a casa aqui, e ela trabalha na emergência do Raul Sertã, e ela disse que é o seguinte: a pessoa entra 1, 2, 3, na quarta ela consegue. E ela estava falando para a gente, ela participa dos grupos de estudo aqui, que esse indicador é verdadeiro. O Friburgo tem um índice de suicídio. De tentativa, então, nem se fala. Porque o veneno, além de ele provocar, porque ele atinge diretamente o centro nervoso, a atividade nervosa do cérebro, e leva a isso e tem a facilidade de se envenenar, entendeu? Então a pessoa tenta 1, 2, na terceira ou na quarta dose ele não erra mais a dose. E às vezes essas pessoas estão precisando só ser ouvidas. É atenção, às vezes, a conversa. Porque não parece, mas o trabalho na lavoura é um trabalho muito isolado. Entendeu? Você passa horas e horas sozinho, lidando com veneno, lidando com os seus pensamentos, que é difícil, a gente sabe que lidar com os nossos pensamentos. Se a gente não tiver fé, se a gente não orar diariamente, se a gente não pedir ajuda ao nosso anjo da guarda, aos nossos espíritos protetores, a nossa mente é que nos conduz para os piores caminhos. A educação do pensamento, aquilo que a gente vem falando sempre aqui. Paulo diz que a verdadeira caridade não se mostra apenas na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência com o próximo. A empatia é benevolência com o próximo. Não julgueis, não julgueis. O julgamento que usardes ser-vos aplicado ainda mais severamente. Tudo aquilo que a gente faz é a lei de causa e efeito. Ela retorna para a gente de alguma maneira. Né?
tem aquele chavão, mas que ele é ensinamento. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se julgamos, não julgueis para não ser julgados. O exercício da empatia é tarefa permanente. Está diretamente ligado com o projeto de Deus para todos nós. Precisamos nos habituar a olhar com os olhos da alma, para que possamos ver a alma do outro, entender o que ele está sentindo. Empatia é esperança. Quando você empatiza com alguém, você está trazendo esperança. E a esperança não é a esperança de esperar, é a esperança do Paulo Freire, a esperança do verbo esperançar. Esperançar é construir a esperança. Quando você empatiza, você se junta àquela pessoa, àquele espírito, para juntos construir uma saída, sem julgamento, estando do lado, ajudando com a presença, com a capacidade de ouvir. Sem esperança, vamos entorpecendo a alma, né? Temos que cultivar a esperança do verbo esperançar. Cultivá-la para nós e para o próximo. A gente vive tempos difíceis, né? A intolerância é a marca desse nosso tempo. As redes sociais, a situação política, tudo leva à intolerância, ao enfrentamento, à provocação. Isso é energia negativa, isso é vibração negativa. Nós, espíritas, escolhemos seguir uma filosofia que tem como caráter religioso os exemplos de Jesus. E isso eu falo sempre e vou falar sempre, porque para mim é um mantra. Jesus escolheu um lado, os fracos, os oprimidos. E essa opção, ela aparece o tempo todo no Evangelho, muito fortemente no Sermão da Montanha. Quem não leu ainda, leia, porque Gandhi dizia que se não tivesse o Evangelho de Jesus e tivesse só o Sermão da Montanha, já bastava, porque ali está todo o ensinamento que o cristão precisa. Jesus enfrentou os doutores da lei, enfrentou o Império Romano, enfrentou as tentações no deserto, para que ficasse claro para nós, seus seguidores, nós cristãos, qual era a sua opção. Jesus mostrou o tempo todo empatia com os deserdados. Quando leva uma adúltera para ser apedrejada, ali é uma demonstração de empatia pura. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então nós temos, o Evangelho nos alerta. Isso é muito interessante nos momentos que nós vivemos hoje. O Evangelho nos alerta para os falsos profetas. E eles arrastarão multidões em nome de Deus. Temos que ficar atentos. Porque os falsos profetas não nos convocam para a empatia, não nos convocam para o amor ao próximo, eles nos convocam para o enfrentamento. E eles estão de todos os lados. Fiquemos atentos, inclusive, alguns líderes, inclusive espíritas, católicos, evangélicos, que se afastam da ética e da lisura em nome de propostas que se perdem no meio de interesses que estão longe daquilo que nós podemos chamar de decente. O nosso lema é: fora da caridade não há salvação. A gente não pode se afastar, porque isso aí define todo o sentimento cristão. E nós temos que pensar na caridade que resgata a dignidade, que resgata a cidadania, que combate os preconceitos, que luta pela igualdade. Aquela caridade que empatiza
com as necessidades e a luta da população que sustenta o sistema da base, na base da pirâmide. Quem sustenta o sistema é a base da pirâmide, carrega nas costas. Como sempre foi desde lá do início da história que a gente tem conhecimento. E a empatia é o principal elemento da caridade que vai nos aproximar da evolução necessária. Enquanto a gente não tiver a capacidade de perceber a dor do outro, como aquele vendedor de bala teve a de ver do taxista, quando a gente não tiver essa capacidade, nós vamos estar perpetuando esse sistema que escraviza os mais humildes, que faz passar fome, que faz passar vergonha, né? Eu digo que a gente faz caridade aqui com as pessoas, ajuda com alimento, ajuda, mas ela me incomoda profundamente, porque eu acho que essa caridade ela é muito boa para nós que fazemos. Ela nos deixa mais tranquilos, mais felizes, mas para quem recebe é muito ruim. Por isso tem que ser feito com muita discrição, para você mexer o mínimo com a dignidade da pessoa, sabe? Porque é muito ruim. Imagina um pai de família. Hoje eu estava vendo uma reportagem no programa logo de manhã do jornal, 35 mil pessoas em São Paulo, no centro de São Paulo. As entidades estão distribuindo barracas. Você sabe disso? Eles estão acampados no quarto de famílias inteiras, de pessoas que ainda estão tentando trabalhar, mas que não tem mais condição de pagar aluguel, não conseguem mais, estão com crédito, sem crédito, não pode mais alugar, porque não tem fiador, não tem nada. Mostrou lá uma família hoje que conseguiu uma barraca, o moço deu lá de uma entidade, lá deu uma barraca e 2 sacos de dormir. Aquilo me doeu. É aquela empatia que a gente falou antes, quando a gente se emociona com uma situação de dificuldade de outra pessoa, isso é empatia. Naquele momento eu empatizei e fiquei tentando elaborar na minha mente o que é para esse pai e para essa mãe ter que ir para a rua com 2 filhos, porque não tem mais condições de pagar uma casa para morar, e não tem mais como comprar um botijão de gás. Então eles passam um dia na rua, o moço com uma pastinha procurando emprego o dia inteiro, a moça vendendo bala para poder comer alguma coisa e comem as quentinhas que o pessoal que faz caridade distribui. Olha o ponto que nós chegamos. Não é mais aquele público de situação de rua que a gente conhecia antes, que era o cracudo, que era... Não, são famílias. Famílias, tem pai, mãe, filho, estão juntos na mesma situação, na mesma luta, estão ali passando aquela dificuldade. E aí as pessoas gastam milhões, bilhões, trilhões, não sei nem o número, para criar metaverso. Por que nós... Onde está a nossa humanidade? Onde está a nossa empatia? Porque nós somos coletivos. Mas a mudança, ela começa do mundo. É a força do mundo. A gente começa a mudar o mundo a partir da mudança das nossas atitudes. Ter empatia é calçar o sapato alheio, é percorrer emocionalmente o mesmo carinho, o mesmo caminho, adquirindo a compreensão de um percurso que não é seu. É visitar a mente do outro, ouvindo, conversando, interagindo. E assim a gente tem a chance de expandir a nossa mente. Uma mentalidade empática, você pode perceber a necessidade do outro. A empatia é uma força poderosa. Ela é capaz de promover mudança nos diversos meios por onde andamos. E é possível desenvolver uma mentalidade empática. É um exercício diário. E esse exercício, educando o pensamento, e a gente começa a exercitar com a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita, né? É uma grande oportunidade que a gente tem de enfatizar que as pessoas procuram a casa espírita para serem ouvidas. Elas vêm. A maioria das pessoas que chegam numa casa espírita chegam através de um problema. Eu cheguei
na primeira casa espírita que eu fui, um problema me levou para lá. E aí eu continuei, porque eu fui recebido com empatia, me ouviram, me ajudaram. E aí eu resolvi, optei por continuar trabalhando na casa espírita, porque da mesma forma que eu fui acolhido, eu queria retribuir. Esse é o caminho, né? Através da nossa família, dos nossos amigos, no trabalho, a gente consegue buscar de forma consciente esse lugar do outro, principalmente daqueles que discordamos. É um bom exercício para empatia, é tentar entender por que nós discordamos, porque geralmente nós discordamos do que é espelho nosso. Os psicólogos falam isso, nós discordamos do que é espelho nosso. O que nos incomoda é o que é espelho nosso. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente pega a percepção de mundo do outro, começa a ficar mais clara para a gente. Esse exercício de empatia, ele é importante para que a gente rompa com essa mania de colocar rótulo, sabe, nos outros, o julgamento, o preconceito. É um desafio, Enxergar o mundo com os olhos de outra pessoa pode nos mostrar dores e belezas que não imaginávamos existir. A empatia vai nos trazer um mundo novo, de realização pessoal, porque fazer o bem faz muito bem, né? E uma das caridades que mais podem nos engrandecer é a da empatia, porque ela não é material, né? Ela é uma coisa que depende de um exercício e de um sacrifício seu, porque às vezes você vai ter que abrir mão daquilo que você acha que é o certo, que é o que você sente, né? Que você discorda, para se colocar no lugar do outro e tentar entender por que o outro está sentindo ou agindo ou fazendo alguma coisa daquele jeito que te incomoda. E a dificuldade da empatia é essa, deixar o orgulho de lado, né? O orgulho é um dos elementos fortes do egoísmo, né? Que a gente precisa combater enquanto cristão. Nós fizemos uma opção, sempre vamos lembrar, todos nós que estamos aqui optamos por sermos cristãos. Então é educar o pensamento, combater o egoísmo, desejar ao outro aquilo que queríamos para nós. Exercitar a empatia é uma questão de fé. A empatia é um princípio básico do cristianismo. E nós temos esse compromisso de, na medida do possível, exercitarmos essa aproximação com Jesus. Jesus resumiu todos os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti próprio. Nós precisamos, para transformar esse planeta, para melhorar as relações, para ver menos histórias como essa de pessoas tendo que morar em barracas, para ver menos histórias de pessoas tendo que se sacrificar no trabalho, dobrar o trabalho para poder pagar dívida, de pessoas já idosas que têm que ir para o sinal vender bala, porque o que eles ganham de aposentadoria não dá para sustentar. E muitas vezes a aposentadoria não sustenta só ele, ainda sustenta netos de famílias que não tiveram condição de seguir adiante. Nós precisamos mudar esse mundo e nós temos que dar o primeiro passo. O primeiro passo é mudando a nós mesmos, é a força do mundo, a transformação do um, e aí você contagia o seu entorno, a sua família, no seu trabalho, nos seus amigos, e aí cria-se uma espiral transformadora de energia e de vibração positiva. É isso que vai transformar o planeta. Quando a gente estiver vibrando, todo o coletivo vibrando, nós vamos transformar. Nós temos essa capacidade porque nós somos filhos de Deus. A nossa criação é pelo bem, sempre foi criada pelo bem. Todos nós fomos criados para o bem. Nós é que através do livre-arbítrio às vezes fazemos opções
que depois nós temos que dar conta delas. Nós assinamos promissórios que depois são cobrados. E nós precisamos estar atentos a isso, para que na maioria das vezes, pelo menos, a gente consiga ficar mais próximo de Jesus e nos afastar menos dele. Essa é a mensagem. Muito obrigado. Força, coragem, fé. Vai dar certo. Obrigado. Já realizado então os passos, tá? Queremos agradecer a todos pela presença, agradecer ao Júlio pela brilhante palestra, e que a casa está voltando ao seu normal, gradualmente. Contamos com a presença de todos. Então, vamos fazer a prece final, tá? Ela pediu para que eu fizesse. Então, todos em oração. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus divino e amado Mestre, agradecemos por mais uma noite, tá, de estudos em vosso nome. Todas as preces aqui ministradas hoje possam atender a todos os irmãos presentes, ausentes, indistintivamente de cor, credo, raça, classe social, gênero, que também possa atender a todas as casas de caridade, os cárceres, os manicômios, os asilos, os orfanatos, e que ao sairmos daqui, Pai, possamos estar cada vez mais fortalecidos no desempenho de nossa jornada, de nossa caminhada terrena, hoje e sempre.